irmãos que vão participar desse culto, desse sábado, aqui no Japão, aqui na cidade de Hamamatsu, na província de Shizuoka e no país Japão. Glória a Deus, aleluia. Você é muito bem-vindo, glória a Deus. Vamos meditar na palavra poderosa do Senhor dessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos, todos nós, estarmos com nossas Bíblias, aleluia. Seu iPad, seu celular, abre lá no aplicativo, vamos acompanhar a palavra do Senhor, o ensinamento de Deus e a revelação do Espírito Santo para todos nós. Nosso desejo é que você seja muito abençoado com essa palavra. Ele toca na sua vida, na sua família, aonde você estiver, em qualquer nação que você se encontra, em nome de Jesus. Eu já cumprimento o Brasil com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos familiares e famílias maravilhosas, lindas aí no Brasil, a todos os brasileiros, em nome de Jesus, a todos os nossos amigos, pastores e pastoras que nós deixamos aí. Deus abençoe a todos vocês, o ministério de vocês, meus irmãos. Continue pregando o Evangelho, a palavra do Senhor, sem parar, em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimento o Japão também com boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é 20 horas à noite, 8 horas da noite, em nome de Jesus. O Senhor possa abençoar toda a nossa comunidade brasileira aqui, estabelecida no Japão, a todos os nossos amigos, pastores e pastoras, em nome de Jesus Cristo, a toda a nossa família. Glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Cumprimento também Moçambique, boa tarde Moçambique, glória a Deus. Moçambique fica lá na África. Deus abençoe a todos os missionários aí que estão à frente desse trabalho, para essas crianças, para esse povo aí, pregando o Evangelho, ensinando, mostrando o caminho certo de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, inclusive, boa noite ao meu amigo Lazimin, em nome de Jesus, jovem que está no ministério. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Vamos já meditar em Salmo 114 com a pastora Glória, dessa noite, e nós estaremos depois já meditando na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Hoje o tema é maravilhoso, irmãos: Espírito Santo, fogo, água e vento. Aleluia, diga glória a Deus, diga graças a Deus. Nós vamos meditar junto em tudo que o Espírito Santo está fazendo e vai fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Boa Amém. noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. E bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aí do Brasil. Irmãos, eu os convido a abrirem em Salmo 114. Vamos meditar nesse Salmo 114 em nome de Jesus. Aqui em Salmo 114 diz assim: as maravilhas do Êxodo. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens o mar que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Amém? Aleluia. O que chama a atenção nesses salmos é justamente com o nosso tema de hoje, aleluia, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Aleluia. Tem tudo a ver com fogo, água e vento. Aqui nesse salmo já tem a presença do Espírito Santo, já tem a presença do Senhor,
nesses salmos aqui, aleluia, das maravilhas do Êxodo, que foi a partida com os hebreus através de todo o deserto por 40 anos. E ali eles viram de tudo, os milagres que o Senhor fez, aleluia. Eles tiveram o maná, tiveram as cordonizas, tudo milagre. Saiu cordoniza do mar. Como é que é possível? O mar sai peixe, mas saiu cordonizas, aleluia. E o maná que caiu do céu, maná de Deus, aleluia. E muitos outros, né? Como a nuvem que fazia sombra durante o dia, que era 50 graus o calor, e à noite, que era menos de 50 graus, era uma torre de fogo, aleluia, que os acompanhava naquela jornada. E águas que se tornaram, águas que saíram da rocha. Então, até inclusive o Espírito Santo estava com todos eles em nome de Jesus Cristo. Assim como está com você, como está comigo, como está com a humanidade, é o nosso Consolador. E hoje nós vamos falar dele em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor então, para nós começarmos a meditar na palavra do Senhor em João capítulo 3, desde o versículo 1 ao versículo 15, nós vamos meditar, depois nós estaremos vendo outros capítulos e outros versículos em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Você é muito bem-vindo aqui conosco, que você possa ser abençoado pelo poder de nosso Deus. Antes de nós meditar nessa palavra, eu gostaria de fazer uma oração, para nós estarmos sendo direcionados pelo Espírito Santo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, glória a Deus, aleluia. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai querido, Pai amado, Pai de poder e glória, majestade, o Altíssimo, o nosso Papai, o nosso Deus único, o nosso Deus poderoso, Criador do céu e da terra e tudo que há nela. Aleluia. Que nós possamos hoje, Senhor, meu Deus, meditar na Tua palavra, falar do Teu amor, falar, Senhor, meu Deus, dos Teus feitos, falar, meu Pai, da palavra que é a Tua voz, que é o Teu poder. Pedimos ao Espírito Santo que venha revelar a todos nós, a essas vidas que vai nos assistir e aqueles que vão assistir depois, que sejam tocados e abençoados pela palavra do Senhor. Tua palavra diz, aleluia, devemos meditar de dia e de noite nela, e é uma verdade, e nós precisamos mesmo, Senhor, para que nós possamos guardar a palavra do Senhor. Jesus falou, aleluia, para que nós possamos receber a nossa salvação e chegar ao Teu reino, em nome de Jesus. Fale conosco essa noite, fale com os Seus filhos que vão nos assistir, toque no coração de todos nós, Espírito Santo, e faça com que nós possamos aprender mais da Tua palavra e guardar a palavra do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Eu te peço e agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Abre lá então a palavra do Senhor em João capítulo 3, desde o versículo 1 ao versículo 15, nós vamos ler e meditar na palavra do Senhor. Nosso tema é Espírito Santo, fogo, água e vento. Nós vamos ver todas as passagens, aleluia. Algumas, né, claro, todas, tem várias, aleluia, glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 3. Nicodemos visita a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhes disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz,
mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Vamos meditar nessa passagem maravilhosa de João, aleluia, escrita por João, a respeito desse Senhor, desse Nicodemos, que foi se encontrar com Jesus, aleluia. E aqui na passagem dele diz muitas coisas. Jesus nos mostra a respeito da presença do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo que já vem desde lá do princípio, como nós sempre temos pregado aqui, aleluia, que no princípio o mundo, a terra era um vazio, aleluia, era escuro, não havia nada, mas nas águas que se encontravam naquele abismo, aleluia, o Espírito Santo se movia. O Espírito Santo se movia sobre as águas. É o que está escrito lá em Gênesis, se nós procurarmos, se nós lemos, aleluia. Era vazia, era um abismo, era escura, não tinha nada, aleluia. E o Espírito Santo pairava sobre as águas, quer dizer, aleluia, ele movia as águas. E hoje nós vamos falar a respeito disso. Hoje nós vamos falar do Espírito Santo, que é fogo, água e vento. Glória a Deus. Nós vemos em várias passagens da Bíblia a respeito. Já começamos em Gênesis, sabendo que ele é água, aleluia, representa a água. Então, o que nós podemos aprender com tudo isso, e Jesus usou isso em vários dos seus ensinamentos, das suas parábolas, a respeito das coisas que Deus criou, das coisas que é da natureza, é natural. Ele não mostrou nada que não fosse natural nas suas parábolas, nos seus ensinamentos. Então tudo estava relacionado com o que Deus criou. Então, da mesma forma, se nós começarmos a enxergar dessa forma, dessa maneira, não ficaremos escravos às coisas do mundo, às coisas materiais. Começaremos a olhar as coisas que Deus criou, que são da natureza, que são naturais, aleluia. Aqui no Japão, agora, o momento é primavera, então tem flores para tudo que é lado aqui, é a coisa mais linda. Tem flores para tudo que é lado aqui no Japão, aleluia. E é maravilhoso isso, que nós vemos o que é a presença do que Deus fez, a criação que Deus fez, e que tudo que Ele entregou a todos nós, que é maravilhoso. Você olhar para aquela imensidão do mar, aleluia, como Paulo falou, que o homem, ele vive por um punhado de água, ele pega com a mão e aquela água escorre pelas tuas mãos, mas ele disse que ele vive por aquela imensidão de água, que é o mar. Então ele quis dizer o quê? Que é a coisa da natureza que Deus criou. E se nós olharmos para nós também, que fomos criados por Deus,
nós vemos em nós que é algo muito especial que Deus nos entregou, que é esse corpo glorificado, que é esse corpo maravilhoso, que é o que está nele, que é o Espírito que ele soprou, e que é a alma que nós carregamos. Aleluia! Somos felizes, vivemos em paz, temos algumas perseguições, algumas tribulações, mas tudo passa. Você já percebeu que tudo passa? Como a chuva que cai, que Deus criou, passa, o sol, o dia, a noite, tudo passa. E nós vamos envelhecendo aqui na terra, e tudo vai passando. Por isso que a palavra do Senhor diz para nós meditarmos de dia e de noite nela, e guardar ela ao nosso coração. E quem faz isso em você, faz isso em mim, e nos ensina, nos mostra, e nos revela, é o Espírito Santo. É dele que nós estamos falando hoje. Aleluia. Por que ele é fogo? Porque já lá no princípio, lá com Moisés, no Antigo Testamento, ele aparece no deserto numa sarça, e da sarça sai a voz do Deus Todo-Poderoso. Quando eu falo no Deus, eu estou falando já, como já expliquei, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aquela voz saiu da sarça e falou com Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque onde você está pisando é santo, é puro. Olha só o que Deus falou. Ele está pisando aonde? Na terra. Aleluia. Então tudo tem relação com a natureza. E se você não está preso às coisas materiais, se você não está preso a esse mundo, e se você lê a Bíblia, se você guarda a palavra de Deus, você vive naturalmente. Você vive naturalmente nesse mundo. Aleluia. Observando e aprendendo a observar e aprendendo a guardar a natureza de Deus. Aleluia. Se você é um agricultor, se você é uma pessoa que planta, se você é uma pessoa que gosta de criar animais, é tudo a razão de Deus, é tudo muito espiritual. Então, quando nós saímos do nosso meio, que é de dentro de nossas casas, dentro do nosso trabalho, dentro das coisas que o homem criou, nós começamos a enxergar a natureza. Porque você enxerga o sol, você enxerga de manhã, né? Você já enxerga o sol, se tem sol. Se tiver chuva, você enxerga a chuva. Se tiver à noite as estrelas, a lua, tudo você enxerga. Não enxerga? Enxerga. E quem foi que criou tudo isso? Por isso que você, para entender a palavra do Senhor, você tem que estar ligado na natureza de Deus. Porque Deus mostrou tudo dentro da natureza, assim também como nós somos uma criação dentro da natureza. Adão não foi feito do barro? Foi, né? E lá em Jeremias não está dizendo, capítulo 18, que nós somos como vaso de barro na casa do olheiro? E Deus quer nos moldar, quer nos transformar, e Ele quer transformar dessa forma, para que você tenha olhos, enxergue e guarde na tua mente as coisas naturais. As coisas naturais. E não dependa das coisas materiais. Porque senão você fica escravo, você fica fechado naquele mundinho e vai trazer problemas. Preocupações. Você fica fechado e você não consegue enxergar algo grandioso. Você não consegue enxergar o plano e o propósito de Deus na sua vida. Olha esse homem Nicodemos. Quando Jesus conversa com ele. Quando Jesus começa a falar das coisas do reino. E é isso que ele quer que nós
primeiro aqui na terra, enxergamos isso, possamos enxergar isso. As coisas naturais. Porque aí nós partimos para o sobrenatural. Porque você vai parar numa flor e vai perguntar assim para a flor, para você mesmo, como é que essa coisa linda, maravilhosa, o lírio do campo, como é que ele nasce aqui no meio do matagal, ou então no meio, aqui no Japão tem muito na beira da praia, o lírio do campo, tão lindo, bonito, branco, como é que nasceu aquilo? Da onde veio aquilo, aquela semente? Quem foi que deu aquela semente? Não foi o homem, foi Deus. Não fala lá na passagem, nem Salomão se vestiu tão maravilhoso e lindo como o lírio do campo? Olha a comparação. Então nós, homens, nós, aqui terreno, não conseguimos enxergar isso. E quando nós começamos a enxergar isso, nós começamos a entender a palavra de Deus. Começamos a entender o que nós temos que guardar aqui na terra. Nós temos esse exemplo aqui de Nicodemos, que ele era um fariseu chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Então quer dizer, se ele é um dos principais judeus, ele tinha estudo, ele conhecia a palavra, mas ele não conseguiu enxergar o sobrenatural. E o Espírito Santo, ele está fazendo morada em nós, ele faz morada em nós, justamente porque é algo sobrenatural. É algo que você não consegue entender. Como que o Espírito de Deus faz morada em mim? Só que está em espírito. Não está em carne, como nós estamos em carne. Nós temos o espírito dentro, mas nós temos o corpo que é carne. Ele não está. Agora, Jesus estava com o espírito, com o corpo, e ressuscitou ao terceiro dia com o corpo glorificado. Aleluia. Então nós temos que começar a entender e enxergar essas coisas para que nós sejamos mais felizes ainda do que nós somos. Quando Nicodemos diz assim: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse. Ele disse, mas ao mesmo tempo ele estava fazendo uma pergunta. Rabi, que quer dizer mestre, né? Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. Aleluia. Pelo menos aí ele já entendeu, ele já acertou, já percebeu que aquele homem que estava fazendo o milagre, que estava fazendo as coisas sobrenaturais, era alguém totalmente diferente dos terrenos que tinha naquela época e até hoje. E através dos sinais que ele viu, que ele classificou. Por quê? Ele lia a Torá, ele lia a palavra do Senhor. Ele sabia que existia algo sobrenatural que poderia acontecer. Por exemplo, se expulsar um demônio de uma pessoa é algo sobrenatural. Mas você só consegue expulsar o demônio da pessoa em nome de Jesus, que é algo sobrenatural. Aleluia. Então, tudo que nós vemos, e quando Nicodemos estava percebendo e faz essa pergunta, aleluia, versículo 3, a isto respondeu Jesus. Jesus já respondeu. De que forma? De uma forma em parábola, para que ele pudesse entender, aleluia, que ele teria que também se arrepender dos seus pecados, conhecer a palavra, que já conhecia de certa forma, para poder entrar no reino de Deus.
Então ele fala para Nicodemos, ele diz para Nicodemos, respondeu Jesus, em verdade digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que ele quis dizer? O que é nascer de novo? É você se arrepender dos seus pecados, é você ler a palavra do Senhor, é você andar justo, é você reconhecer Deus como o único suficiente Salvador da sua vida, Jesus Cristo, é você carregar o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, as outras coisas Ele vai te acrescentar. Aleluia. Glória a Deus. Então, ele fala dessa forma para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, você e eu, aleluia, e toda a humanidade, todo ser humano aqui na terra, todos os terrenos, tem que nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque nós viemos com o pecado desde lá do jardim. Jesus entrega nosso pecado na cruz, vence nosso pecado na cruz. Aleluia. Então, nós fomos salvos através de Jesus pela graça. Essa graça veio de graça para nós. Agora, a misericórdia é diferente. Você pedir perdão dos seus pecados, nascer de novo, o Senhor tem misericórdia e te abraça. Mas você não pode pecar mais. Você tem que andar na presença de Deus. Qual que é a maneira mais fácil de você se manter sem pecado, sem ter olhos para esse mundo, e sim só para a natureza, viver na presença de Deus? Aleluia. Como você pode vencer isso? É você meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Você vence o pecado. Porque aqui na Bíblia ele nos ensina tudo o que nós temos que fazer para vencer o pecado. Então é necessário que nós possamos ter intimidade com a palavra de Deus, para nós vencermos o diabo. Se não, e isso, como ele fala, que é meditar de dia e de noite, justamente por causa disso, para que nós sejamos revestidos, aleluia, pela armadura do Senhor, capacete de salvação. Está tudo lá em Efésios 6:10. Para que nós possamos trilhar nesse mundo, andar nesse mundo, sem a perseguição, sem a tribulação do Satanás, que está aí justamente para fazer isso, para acusar você, para acusar o seu passado. Por isso que Jesus está falando para Nicodemos: quem não nascer de novo não vai entrar no reino dos céus, não pode ver o reino dos céus, tem que nascer de novo. Como é que você nasce de novo? Aceitando Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, se batizando nas águas. Depois você procura o batismo no Espírito Santo. Por que o batismo do Espírito Santo? Porque lá no Rio Jordão, quando Jesus chegou para ser batizado, quem estava lá batizando? João Batista. Que se encontraram já Maria, a mãe de Jesus, e Isabel, a mãe de João Batista, que são primos. Isabel é prima de Maria. Quando se encontram, se agitam as barrigas delas, porque as crianças já estavam se desenvolvendo no ventre delas, se agitaram, aleluia, e ali é o Espírito Santo já agindo. E João Batista veio para preparar o caminho para Jesus. Só que quando Jesus chega para ser batizado no Rio Jordão, à beira do Rio Jordão, João Batista já tinha anunciado antes para o povo: hoje eu batizo vocês com água,
mas vem um após mim, que eu não sou digno de desatar suas sandálias, esse vai batizar vocês com o Espírito Santo e fogo. Diga glória a Deus. É justamente isso. Por isso que Jesus está falando para ele assim, ó, quem não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Então, se você não foi batizado e não entregou sua vida para Jesus ainda, procura fazer isso. Procura buscar. Procura entregar. É momento, nesses dias que nós estamos vivendo, com tudo que está acontecendo, que nós estamos vendo, aleluia, é momento de nós realmente, joelho no chão e Bíblia na mente. E prosseguindo, depois que Jesus responde para ele dessa forma, perguntou Nicodemos. Talvez você vai fazer a mesma pergunta. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Aleluia. Então Nicodemos, ele conhecia a palavra, lia a palavra, era um dos principais estudantes, tinha formação, mas não tinha algo que você e eu temos hoje: a revelação do Espírito Santo. Ele não tinha o espiritual, ele tinha a didática, a prática, aleluia. Ele tinha a prática e a didática, mas não tinha o espiritual, o sobrenatural ele não tinha. O conhecimento sobrenatural dos milagres e tudo mais que acontece, que vem do alto, ele não tinha esse conhecimento. Por isso que ele começa a se perder e começa a fazer as perguntas para Jesus dessa forma. Por quê? Ele só tinha o carnal, mas o espiritual ele não tinha. E nós temos o privilégio de andar com o Espírito Santo fazendo morada em nós, para que ele possa revelar para todos nós os dons, o espiritual, o caminho certo, convencer você do pecado, do juízo e da justiça. Então tudo isso que Jesus está falando com Nicodemos, Jesus responde assim, ó, versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo. Por que em verdade te digo? Ele está falando em verdade e em verdade, afirmando para você, afirmando para todos nós, afirmando para Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que ele quis dizer nascer da água? Ser batizado nas águas. E do Espírito, ser batizado no Espírito Santo. Quem não nascer de novo. Por isso que veio Jesus Cristo ao Rio Jordão para ser batizado nas águas através de João Batista. E quando ele chega na beira do Rio Jordão, João Batista já enxergou e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando chega a vez de Jesus, Jesus estava aguardando a vez dele. Era muita gente para batizar, João Batista batizar. Quando chega Jesus para ser batizado, entra nas águas, João Batista fala: eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Que Jesus responde: deixa como está, para nós cumprirmos as Escrituras. E João Batista batizou para ele mostrar para você e para mim, aleluia, quem não for batizado, quem não for, olha aqui que ele falou: em verdade, quem não nascer da água e do Espírito
não é batizar, é nascer. Você nasce de novo, um novo homem. Aleluia. É o que está escrito lá em 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Você é um novo homem, transformado, restaurado, abençoado. E por isso que ele diz: nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Porque Jesus já deu exemplo lá no Rio Jordão, junto com João Batista, não é verdade? Já deu lá ele já deu o exemplo lá, falou: é isso aqui que vocês têm que fazer para o arrependimento dos seus pecados, ser batizado nas águas, aceitar Jesus como único e Salvador de suas vidas, já recebeu o Espírito Santo, o poder, e seguir e aguardar o seu último dia aqui na terra, para depois ficar aguardando Jesus Cristo voltar para nos buscar. Aleluia, que é promessa dele. Então você que está nos acompanhando, essa resposta de Jesus também é para nós. Nascer de novo da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E ele diz assim ainda no versículo 6: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, meu querido, meu amado, você que foi batizado na água, você que recebeu o Espírito Santo, ou que você depois foi buscar o batismo do Espírito Santo, então você é Espírito. Não confunda as coisas do mundo. Então você já não é mais carne, você é Espírito. Então você não se envolve com as coisas do mundo, você não se envolve mais com o pecado. Aleluia. Você não se envolve mais com as coisas mundanas, palavras torpes, festinhas, isso, aquilo. Não, você não anda mais em roda de escarnecedores. Você não tem vergonha de dizer que você é crente, que você é de Jesus, que você é da igreja tal. Você não vive mais à procura de chocarrice, não procura mais o fruto da carne. Não. Seus pensamentos, seus olhos, sua ação, sua maneira de se vestir, sua maneira de falar, tudo muda, tudo transforma. Você não é mais desse mundo, você não faz parte mais dessa terra, você é do reino. Isso se chama uma entrega na plenitude no amor de Deus. Você se entregar na plenitude do amor de Deus. Aí as pessoas podem falar: ah, mas você está perdendo tempo, tem tantas coisas boas para a gente ver, tantas coisas boas para nós usufruir. De fato tem, de fato tem, mas não podemos esquecer que nós somos crentes. Não podemos esquecer que nós não podemos se vender. Não podemos aceitar certas coisas que não faz parte da doutrina da palavra de Deus. Nós andamos com uma doutrina, uma premissa, que é Jesus Cristo, em nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nossa mente, nosso corpo. O Espírito Santo vai morada. Então nós não perdemos tempo, nós não fazemos as coisas que o mundo quer que nós façamos. Nos entregamos ao mundo, nós entregamos ao reino. Nós abrimos o coração nosso para o reino. Nicodemos aqui está todo atrapalhado, todo assim, porque ele acha que o mundo dele é aquele mundo que eles estavam ali, judeus e tudo, cuidando do templo, fazendo todas aquelas coisas erradas que eles estavam fazendo, adorando algumas imagens, e uma discussão entre eles, fariseus, saduceus. Aleluia. Quem é mais santo, quem é mais de Deus, quem segue Abraão, quem segue Moisés. Então,
Quando Jesus fala com Nicodemos a respeito da transformação, nascer da água e do Espírito, isso é para nós também hoje. E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso é uma verdade. Se você é nascido do Espírito, e aqui o Espírito é letra maiúscula, que é o Espírito Santo, você não consegue fazer mais nada errado, porque o Espírito Santo fala com você, sussurra no teu ouvido, ele sussurra na tua alma. Olha, isso aí está errado, hein? Você não pode fazer isso aí. Você não pode ir lá naquele lugar lá. Você não pode pegar isto que não é seu. O Espírito Santo vai te orientando, vai te ensinando, vai te purificando, te santificando. Ele vai tirando de você todas aquelas arestas, aquelas mimimice, aquelas coisas que você achava que é de você, eu sou assim mesmo. Aleluia. Não, ele vai tirando todo esse orgulho, essa avareza, essa prepotência. Aleluia. Ele vai arrancando tudo, vai tirando tudo. Por quê? Porque se você se torna um homem humilde, se humilha, você vive só na presença de Deus, orando, buscando, você faz a vontade do Senhor. Aleluia. Porque esse mundo tudo é passageiro. Salomão não falou que tudo é vaidade? Ele teve tudo, teve 700 concubinas, 300 mulheres de casamento, muito dinheiro, mas ele falou, tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade, porque tudo passa, tudo passa e a palavra permanece, né? Tudo vai passar e a palavra vai permanecer. Então nós temos que entender isso, nós temos que carregar, nós crentes, nós que cremos no Deus único, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, e nós aceitamos já Jesus Cristo como o único Rei Salvador em nossas vidas, aleluia, e andamos com o Espírito Santo. Se você ainda não foi buscar o batismo do Espírito Santo, procura buscar o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo está com você, mas procura buscar o batismo do Espírito Santo. Quem sabe ele vai te usar para um dom. Tem tantos dons do Espírito Santo, então ele pode te usar para você para um dom. Aleluia. E você vai ver que maravilha você viver, né, no meio dos crentes, você viver na igreja, você fazer a vontade do Senhor, você orar, você ficar na dependência dele, né? Você não tem preocupação, você fica feliz, satisfeito com as coisas, ou com o pouco que você recebe, você já fica satisfeito. Aleluia. Você não vai ficar com aquela ganância de querer muito. Deus pode te dar muito também, como deu para Salomão. Salomão pediu sabedoria, ele falou assim, não vou dar a sua sabedoria para você, Salomão, vou te dar prosperidade também. Aleluia. E é assim, é desse jeito. E ele diz aqui no versículo 7, não te admires de que eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Que Jesus está perguntando para ele, não te admires de perguntar se tem que nascer de novo. Aleluia. Tão simples assim. Jesus, na sua simplicidade de ensinamento, com parábolas, ele pergunta, não te admires de te dizer, importa-vos nascer de novo? Aí ele fala uma outra passagem que mexe também conosco. Talvez você não viveu isso ainda, mas você pode viver isso. Aleluia. A respeito do vento. Ele diz assim, o vento sopra para onde quer, não é verdade? Você já esteve no meio de uma ventania, você já esteve no meio do vento, você pode ver que ele assopra, às vezes ele está da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de frente para trás, de trás para frente. Então o vento sopra para onde ele quer. Você já observou isso? E quem inventou isso? Quem fez isso? Foi o homem que faz isso? É o ventilador que faz isso? Tem um ventilador gigante, então,
lá no alto para fazer isso. Você sabe de onde vem o vento? Você sabe como nasceu o vento? Né? Já parou para pensar? É tão simples assim que nós nascemos já desde pequeno, já nascemos sentindo vento, chuva, sol, noite e dia, bebendo água, tudo que Deus criou, comendo arroz, feijão, tomando leite, tudo que Deus criou, os animais, as plantações. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz. Você já ouviu a voz do vento? Você já parou para pensar? Você já ouviu a voz do vento? Que ele faz assim, não é assim mais ou menos? Você já parou para pensar, para ouvir a voz do vento? Porque é uma coisa sobrenatural. Como você vai saber de onde que veio o vento? Você vive, você cresce, você nem presta atenção. Aí quando você começa a ler a Bíblia, que a Bíblia, o Espírito Santo começa a revelar para você, aí você começa a prestar atenção nas coisas da natureza. Você começa a viver ela. Imagina essa imensidão desse mar, quanto não tem de peixe lá para a gente pescar, comer. Ou então a imensidão de terras que tem para a gente plantar, de animais para a gente caçar, para comer, para criar. Parou para pensar? Porque muitas vezes fica fechado em quatro paredes e achamos que é aquilo ali. Temos que ver aquilo ali. Sendo que Deus quer que você viva as coisas grandes e ocultas que ainda você não conhece e que você tem direito de viver, que é o fruto do Espírito. Quando ele fala do vento, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Você não sabe de onde vem o vento e para onde ele vai. Você sabe? Não. Eu também não. Mas ele existe. Ele existe, é real e nós conseguimos sentir ele. O vento. Por isso que ele é comparado com o Espírito Santo. Olha aqui, ó. Você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. É o Espírito de também, o Espírito Santo. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito Santo. Você não sabe de onde vem, para onde vai, mas você sabe que é real. É invisível, mas é real. Aleluia! Porque você sente com gemidos inexprimíveis, ele sussurra na tua alma, ele te conduz, ele fala com você, ele te ensina a palavra, ele revela para você, ele te mostra o caminho, ele apresenta Jesus para você, ele apresenta você para Jesus, ele é o Consolador que Jesus prometeu aos seus discípulos antes de ser assunto ao céu. Fiquem reunidos em Jerusalém, que eu vou pedir para o meu Pai mandar um Consolador para vocês. Eles ficaram, acreditaram em Jesus quando Jesus foi assunto ao céu, porque eles nunca imaginaram e nunca passou pela cabeça dele. E também, talvez se nós vivêssemos nessa época também não ia passar pela nossa cabeça, que quando Jesus que foi crucificado na cruz, aleluia, que foi enterrado lá na gruta de José da Arimateia, que era novo, ele mandou fazer para ele, mas pediu o corpo para Pilatos e foi colocar Jesus lá. Eles nunca imaginavam
que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia. Nunca passou pela cabeça deles. E quando Jesus ficou 40 dias com eles, aí depois com o corpo glorificado, ele passa pela porta e fala: a paz do Senhor, paz esteja convosco. Ei, então eles começaram a viver um sobrenatural que eles nunca acreditaram, nunca esperaram em viver. E nós também podemos viver isso nos dias de hoje, porque nós já temos o Espírito em nós, o Espírito Santo. Então, a hora que Jesus adentra sobre o local que eles estavam reunidos, até Tomé chegou a acreditar que eu pôr o dedo nele, no buraco. Impressionante que eles não conseguiram antes entender, mas quando ele viu que no último dia Jesus foi assunto ao céu, outra coisa também que ficaram olhando, ele está subindo, meu Deus. Mas antes de subir, falou: fiquem reunidos em Jerusalém, que eu vou pedir para o meu pai mandar um consolador para vocês não ficarem órfãos. Ele vai ensinar tudo para vocês, vai falar tudo de mim para vocês, e vai ficar com vocês até eu voltar. Então, irmão e irmã, você que está nos assistindo, está nos acompanhando, preste bastante atenção nessa maravilha, nesse algo sobrenatural que Deus nos entregou. E nós muitas vezes não estamos dando importância, não estamos nos preocupando com isso, estamos deixando passar e passar, com tanta coisa que nós temos para resolver, tanta preocupação, tanta coisa que nós temos que fazer. Presta atenção, aleluia, porque ele comparou o vento como o Espírito Santo. Por quê? O vento você não sabe de onde vem e para onde vai. É um sobrenatural. O Espírito Santo também é algo sobrenatural, só que você sente a presença dele, você sente o mover dele, você sente o toque dele, a presença dele. Olha o que Nicodemos pergunta para ele no versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto, né? É a mesma coisa você. Mesma coisa Jesus naquela época, quando começou a fazer os milagres. Até os seus discípulos estão acompanhando ele. Quando viu o primeiro milagre, a transformação da água para o vinho, eles ficaram de boca aberta. Foi ali que Tomé mudou a vida dele, quando ele viu aquilo, aquele milagre. Porque Tomé que fornecia o vinho para os casamentos, aleluia, e acabou o vinho, o casamento. Aí a mãe de Jesus pede para ele. Ele chega lá e encontra as talhas. Veja bem, talhas de pedra. Pedra é o que? Da natureza. Quando ele encontrou as talhas de pedra, 6 talhas de pedras, que são os judeus usavam para purificação. Ei, presta atenção. Pedras. Ele falou: põe água aí, enche até a boca. Outra coisa, água, pedra e água, sobrenatural, do que Deus criou. Pedra e água. Aí os incrédulos, né? Inclusive Tomé, que estava começando, depois ele se converteu, pediu para todos saírem. Vê com quem tu andas para dizer quem tu és.
Então pede para todos saírem. Ele olha para o alto e acontece o milagre. Obediência ao Pai. E Nicodemo pergunta: como pode suceder isso? E se você vê um milagre, se você vê um milagre hoje, um cego abrindo, um cego sendo curado dos olhos, abrindo os olhos, eu sou ver, eu vou dar glória a Deus, porque Jesus é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje vai ser o mesmo de sempre. Vê um paralítico andando, levantando da sua cadeira, paralítico de nascença, levantar, começar a andar, eu vou dar glória a Deus. Eu sei que Jesus existe, que o milagre ainda tem. E Nicodemo: como posso suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Porque ele nunca tinha visto, ele não vivia isso, ele via didático, ele lia a palavra, tudo, ele era didático, ele era um professor assim que ensinava, lia a palavra ali e aquilo ali, e não existia milagre, não existia nada. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Jesus fala: tu és mestre de Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, Jesus fala de novo: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho? Aleluia! Muitas pessoas não vão aceitar o testemunho. Nos dias de hoje, se nós começar a fazer milagre, começar a acontecer as coisas, o que vai acontecer? Pessoas vão querer tirar selfie, pessoa vai querer colocar no Facebook, pessoa vai querer fazer isso e daquilo. Irmão, quem faz isso, que deve ter por aí, quem faz isso, esses milagres de Jesus, não quer mostrar para ninguém, não. Não quer pôr no Facebook, no Instagram, não quer, não. Esses que estão colocando aí, geralmente não aconteceu absolutamente nada. Quem é usado pelo Espírito Santo, quem faz essas coisas, ele não vai colocar para aparecer. Agora, se Jesus quiser te mostrar, aí é diferente. Se o Espírito Santo quiser te mostrar, aí é diferente. É para um bom proveito. É para algo que ele quer que realmente aconteça, que mostre. Porque Jesus até falava. Quando ele foi lá ressuscitar a filha de Jairo, ele falou para os três que estavam com ele, Tiago, João e Pedro, e falou para o pai, para o Jairo e para a mãe também, que ninguém saiba o que aconteceu aqui. E falou para os três: não fala para os outros. Certo? E é a mesma coisa. Agora, se ele, mesmo assim, ele não conseguiu, o povo não conseguia segurar. E aí começou multidões a acompanhá-lo, só para ver os milagres dele, receber os milagres. Mas no dia que ele foi crucificado, o que aconteceu? No dia que ele foi chicoteado e crucificado, crucificado, aqueles mesmos que receberam falavam: crucifica-o, crucifica-o. E é assim. Então ele diz assim no versículo 12: se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? E se você lê a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, muitas pessoas não leem a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Por quê? Não pede a revelação do Espírito Santo, aí não consegue entender, certo? Não consegue entender. Aí o que acontece? A pessoa desanima para ler. Quando você for ler a palavra do Senhor, você precisa pedir a direção do Espírito Santo, para que ele venha revelar para você, porque as revelações estão todas na palavra, na Bíblia Sagrada. Você que é crente, que está lendo, você que é pastor, está pregando, tem que ler a palavra e deixar
o Espírito Santo revelar para você. Por isso que existe o devocional. Por isso que é meditar na palavra de dia e de noite. Senão desanima mesmo você ler a palavra. Quando você tem revelação do Espírito Santo, você pode ler até a genealogia lá de Mateus, que ele vai te dar revelação. Você pode ler Apocalipse, que é revelação, que ele vai te revelar. Por quê? Toda a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Então é ele que é o mestre. Os homens que escreveram foram inspirados pelo Espírito Santo. E ele diz ainda, né? A respeito do testemunho que ele está sabendo: se tratando de coisas terrenas, não me credes, como quereis se falar das coisas celestiais? É como nós. As coisas terrenas, aleluia, as coisas terrenas nós cremos. Agora, quando é sobrenatural, quando fala em sobrenatural que é invisível, mas é real, aí nós já ficamos em dúvida. Não é assim? Então, meu querido e meu amado, versículo 13: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Aleluia. Então já estava explicando para Nicodemos quem era ele. Já estava explicando e mostrando para Nicodemos quem era ele, que é o Filho de Deus que estava na frente dele. Versículo 14: e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que ele disse com isso, com a serpente? Porque a serpente, quando foi levantada lá no deserto, que a serpente tinha uma serpente picando, a serpente estava picando o povo hebreu que estava no deserto, e eles estavam morrendo com o veneno da serpente. Aí, o que Moisés fez? Clamou ao Senhor. O Senhor falou assim: Moisés, faça uma serpente de bronze e põe no meio do arraial lá. Quem olhar para aquela serpente e for picado, ele vai ser curado. Por isso que ele está comparando aqui. Ele está falando: do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Por quê? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Levantado de que forma? Levantado na cruz. Ele foi levantado na cruz? Não foi pregado na cruz? Então que todo que crê nele, que ele venceu a cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai, com o corpo glorificado. E todos nós que cremos nele, teremos a vida eterna. Aleluia. É isto. Agora, como que realmente nós vamos ter essa intimidade de crer de verdade, de abrir o coração, com amor, com fé, com esperança, com perseverança, com obediência? Como que nós vamos conseguir isso? Através daquele que faz morada em nós, que pode nos revelar tudo, que é o Espírito Santo, que nos dá força, que nos prepara, que nos mostra, que sussurra com gemidos inexprimíveis em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Que você fique com essa palavra, medite nela de dia e de noite, e não faça que nem Nicodemos. Aleluia. Procura realmente o Espírito Santo, ele vai revelar tudo para você, em nome de Jesus, que é o fogo, a água e o vento. Nós já falamos, mas agora nós vamos a algumas passagens que eu separei aqui para que nós possamos
meditar mais um pouco. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 13. 1 Reis, capítulo 19. Aí você já vai aprendendo como ligar já, como meditar na palavra. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 11 ao 13. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 11 ao 13. Aleluia? Todos encontraram? Vamos ler então. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sício, tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que faz aqui, Elias? Aleluia! Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Aqui está dizendo já a respeito de Deus, o Todo-Poderoso, aleluia, que esteve no fogo, glória a Deus. Ele está mostrando já que esteve no fogo, esteve na terra. Então, por aqui nós já vamos vendo que lá em Reis, Deus já atuava dessa forma. Aí nós vamos agora vamos caminhando aqui, Salmo 104, versículo 4 a 6. Salmo 104, versículo 4 a 6. Acharam? Salmo 104, versículo 4 a 6. Diz assim: Fazes os teus anjos ventos, e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste o fundamento da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e o cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Amém? Glória a Deus. Então aqui também em Salmos está dizendo a respeito de vento, fogo e de água. E quando ele fala: faz os teus anjos ventos e ministros labaredas de fogo, aleluia, glória a Deus, já está falando do Espírito Santo. Lançaste o fundamento da terra, criação, lá no princípio, em Gênesis, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo. Por que tomaste o abismo? O Espírito Santo tomou o abismo por vestuário e o cobriste, as águas ficando acima das montanhas. Ele pairava sobre as águas, o Espírito de Deus. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos, vamos aprendendo, glória a Deus. Vamos agora em João 4,14. João 4,14. João capítulo 4, versículo 14. Jesus encontra a mulher de Samaritana, a mulher de Samaria, lá em Samaria. Ele encontra a mulher de Samaria no poço de Jacó. E aí no versículo 4, no capítulo 4, versículo 14, no versículo 14 ele diz assim: aquele, fala para a mulher samaritana,
Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Diga glória a Deus, diga graças a Deus, meu irmão. Essa água, está falando, é a água do Espírito Santo, para a vida eterna. Vamos lá, irmãos, está terminando já. Atos dos Apóstolos capítulo 2. Atos dos Apóstolos capítulo 2. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 2 e 3. Glória a Deus, aleluia. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre eles, sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Aleluia! Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Até aqui em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Você medita nesses versículos, nessas passagens, em nome de Jesus, para a sua vida eterna, para que você alcance em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, te amamos, te adoramos, te bendizemos em teu santo nome. Te agradecemos ao Espírito Santo pela revelação da palavra, desse ensinamento, aleluia, dessa pureza, dessa maravilha, desse toque em nossas vidas através do Espírito Santo, para nos ensinar e revelar a respeito da vida eterna, que nós precisamos buscar a nossa salvação. O Senhor continue conosco, nos ensinando, abrindo nossa mente, revelando para nós, Espírito Santo, toda a verdade, para que nós realmente venhamos buscar a nossa salvação. Essas pessoas que estão nos assistindo, que eles sejam tocadas pela palavra do Senhor. E nós precisamos, todos juntos, meditar na palavra de dia e de noite, para que nós venhamos, aleluia, a buscar o Senhor, a crer no Senhor, a estar na presença do Senhor. Só através da palavra, se nós guardarmos a palavra, teremos a salvação sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. E que nós possamos, com esse culto, com esse ensinamento, buscar verdadeiramente, aleluia, e crer, não fazer como Nicodemos, que ficou perdido, sem saber o que fazer, aleluia. E nós não, sabemos porque temos tudo já, Jesus já ressuscitou, somos salvos pela graça, e carregamos o Espírito Santo no nosso espírito, no nosso corpo, em nome de Jesus. Que todos nós possamos nos render ao Senhor, possamos buscar Ele, possamos estar na presença dEle, fazendo a vontade dEle, aleluia, e enxergando já o reino de Deus, para que nós tenhamos fazer morada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, somente Ele venha ser, aleluia, glorificado e exaltado. Toda língua possa confessar, todo joelho possa se prostrar e confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Que Ele entre na sua casa, que você abra a porta, para que Ele possa ceiar com você. Aleluia. E que tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Senhor, nós te pedimos agora, nesse momento, que o Senhor estende as mãos para aqueles que precisam, Senhor, de uma cura, naqueles que precisam ser tocados para serem curados, libertos pelo poder do Senhor. Aqueles que precisam do milagre, que estão orando ali na UTI para levantar daquele leito, daquele hospital. Que o Senhor possa estender as mãos e tocar com o teu poder, e essa vida seja curada pelo poder do Senhor. Famílias, meu Pai, que estão sendo destruídas, porque Satanás entrou e quer destruir a família, Senhor. Que o Senhor não permita, remove, porque nós já repreendemos esse mal, repreendemos essa seta maligna, repreendemos, meu Pai, essa ira, essa confusão, essa briga nos casamentos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Crianças, meu Pai, que estão sofrendo, Pai, bullying,
pedofilia, crianças que estão sofrendo, Senhor. Sustente as mãos, Senhor. Que esse mal seja destruído pelo poder do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Homens e mulheres que estão sofrendo com dores, meu Deus, com doenças, meu Pai, que os médicos já estão limitados e desenganaram, mas o Senhor é um Deus que pode curar, pode libertar. O Senhor é um Deus que pode fazer o milagre e essa vida possa ter mais uma chance. É em nome de Jesus Cristo. Estende suas mãos, Pai, porque nós precisamos do Senhor, necessitamos do Senhor. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que nós falamos ou dissemos que desagradou o teu coração, e possamos servir somente o Senhor, fazendo a tua vontade, teu querer, para encontrar com o Pai Todo-Poderoso perante o trono dele e adorá-lo para hoje e para todo sempre. É em nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos estender a mão, vamos ministrar a bênção apostólica e já encerrar o culto desse sábado, esse culto maravilhoso, tremendo que o Senhor nos proporcionou. Aleluia. Levanta a sua mão, fecha teus olhos. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até amanhã às 10h30 da manhã, com um culto, uma palavra maravilhosa para todos vocês e para todos nós também, em nome de Jesus. Tchau, beijo no coração.